funções pastorais é mostrar a ovelha onde ela pode cair. O pastor, ele tem uma vara e tem um cajado. A vara ele conduz, o cajado tem uma parte virada que ele puxa a ovelha que caiu no buraco. Mas a intenção não é que a ovelha caia no buraco. Ele use pouco o cajado. Por isso que a gente usa mais a vara, para que ela ande, a ovelha ande no caminho e não caia no buraco. Porque cair no buraco ela pode ter alguns danos. E a palavra de Deus mostra que aquilo que o inimigo das nossas almas faz é tão ardilosamente preparado que as pessoas não percebem as suas astutas ciladas. E às vezes coloca a pessoa numa cilada por desconhecer o resultado daquilo. Nós somos muito condescendentes conosco. Ou seja, nós sempre temos uma justificativa para nós. Nós sempre achamos que quando fazemos alguma coisa, fazemos na realidade sem qualquer intenção. Embora lá no fundo tenhamos, mas não admitimos porque somos condescendentes. E aquilo que nós falamos também assim, sem nenhuma intenção. E aquilo que nós agimos, também agimos sem nenhuma intenção. E a intenção exatamente está nessa falta de intenção, que nós não admitimos. Por isso que a gente tem que observar claramente, eu tenho falado à igreja, nunca a Igreja Batista da Graça, meus irmãos em Cristo, ovelhas do Senhor Jesus, não se fiem nos seus pensamentos. Não se baseiem nos seus pensamentos e nos seus conceitos pessoais. Baseiem-se na palavra de Deus. Eu tenho colocado sempre essa figura de um corrimão ou de uma guia. Fica firmado ali que você não erra o caminho. Mas quando você se solta, você tem uma tendência de andar para outro lado. Então fica firmado, sempre anda com a mão ali. Você já desceu uma escada no escuro? Faltou luz, tem que descer a escada, o elevador não funciona, vem pela escada. Como é que você vem pela escada? Você vem solto? Você vem tateando. A nossa caminhada nessa vida, o mundo é em trevas. Nós somos luz nesse mundo. Nós temos que andar tateando na palavra. Então, não firmar em nós, no nosso conceito, ou no nosso aprendizado religioso, que aí é mais perigoso. Não, porque é, que não é, eu acho, eu não acho, eu faço, eu não faço, eu posso falar isso. Cuidado. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite aquilo que a Bíblia fala, paz com todos. Paz com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, de 10 a 15. Eu não quero colocar isso como uma repreensão, e sim como uma instrução. Para que a igreja saiba, as ovelhas saibam, para em todo tempo estarem firmes. Ou descobrir quando o inimigo está fazendo alguma das suas e nós não estamos percebendo. Hebreus capítulo 12, do verso 10 ao verso 15. É o meio de um texto, mas vai servir porque nós queremos mais o final dele, embora fale dessa repreensão. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para a nossa
para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, falando de Jesus, de Deus, né? E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma ênfase na palavra de Deus, paz com todos, não é paz com alguns, é paz com todos. A palavra de Deus nos mostra um fato primordial, que o Evangelho é o Evangelho da paz. É o Evangelho que reconcilia. Ele reconciliou o homem com Deus e reconcilia pessoas com pessoas. E toda quebra de paz é uma astuta cilada do inimigo para que haja discórdia. E nisso nós temos que estar olhando, porque o inimigo lança alguma coisa como sendo suave, e nós entendemos, às vezes, temos a impressão que é uma coisa natural, e ela vem destruir um fundamento do Evangelho, que é paz. Se você olhar na palavra de Deus, a palavra de Deus fala sempre assim: a paz é o árbitro do coração, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Como é que eu sei se alguma coisa vem da parte de Deus? Se alguma coisa que eu vou fazer é parte de Deus? Porque me gera paz, e gera paz na outra parte. Eu vou fazer um negócio e sei que esse negócio é bom quando gera paz. Se ele está me causando uma inquietação, não vem da parte de Deus. Então a paz é um símbolo muito forte para os filhos de Deus, e é um sinal muito forte para os filhos de Deus, para saber que Deus está naquilo. E a paz entre os irmãos e a paz na igreja é fundamento para que a igreja viva e a igreja seja eficaz. Esse texto diz assim: segui a paz com todos. A paz é lançada na igreja pelo Senhor. E a palavra de Deus fala: segue quem? Segue a paz. Não siga a outra coisa, mas segue a paz e a santificação. A santificação é a identificação com Deus. Deus é santo, e santificar é tornar-se mais parecido com Deus. Essa é a definição clara de santificação. Eu vou me santificar, quer dizer, eu vou ficar mais parecido com Deus. De tal maneira que essa imagem vai ficando clara em mim. Vai sendo visto que eu sou do Senhor, porque em mim brilha a mesma luz que é do Senhor. E quando fala seguindo a paz, fala assim: tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Se nós abrirmos lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, e só ler o verso 22, quando fala do fruto do Espírito, ou seja, produto, resultado da obra do Espírito Santo em nós,
A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é. E fala uma série de palavras. Ele não fala, mas o fruto do Espírito são essas coisas. Isso tudo é uma coisa só: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas a primeira sequência é amor, gozo, paz. Amor eu uso para o outro. Gozo eu tenho em mim. Paz somos nós. Um trata o amor que eu tenho é para outro. O gozo é para mim e a paz para nós dois. Eu e os outros. A igreja é visivelmente o lugar da paz de Cristo. Onde a pessoa foi tirada do mundo conturbado e foi colocado no corpo de Cristo que reina em perfeita paz. Então, essa descrição daquilo que o Espírito Santo produz na nova criatura começa com esses 3 pontos: amor, gozo e paz. Jesus é o príncipe da paz. Lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, quando fala do anúncio do nascimento de Jesus, o pré-anúncio, Isaías 9, 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se Jesus é o Príncipe da Paz, Satanás é o príncipe da discórdia. Porque ele veio lançar no mundo confusão, ele veio lançar no mundo divisão, ele veio lançar no mundo uma coisa que não pode gerar paz, não há paz e egoísmo. Não há amor e egoísmo. Não há amor e ganância. Isso tudo são atributos de Satanás. E o atributo principal de Jesus, e que é colocado, que ele é príncipe da paz. E se nós somos do Senhor Jesus e Cristo vive em mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, o que tem em mim? Paz. E o que eu lanço sobre os outros? Paz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a vida de Cristo está em mim, eu tenho paz e eu gero paz. E paz não é sentimento, paz é confirmação da obra de Deus. Operação da obra de Deus. Na igreja de Cristo, de Jesus Cristo, reina a paz. E os filhos de Deus prezam a paz porque têm a vida de Cristo e geram paz. Em Romanos 12, 8, a Bíblia diz: entre irmãos não se discute, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Hebreus. Mas em Romanos 12, 8, ele vai falando de uma coisa diferente. Ele vai falando: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18, desculpe. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, não seja você o elemento da discórdia. Nós, como filhos de Deus, somos no mundo perseguidos.
E a ideia do mundo é que bateu, levou. O Senhor Jesus falou assim, olha, se você apanhar numa face, dá outra face. Mas eu não tenho sangue de barata. Eu não consigo fazer isso. Realmente ninguém consegue. Quem consegue fazer é o Senhor em nós. Por isso que a palavra de Deus tem que estar reinando na nossa mente para nós compreendermos nesse momento em que somos acusados, em que somos caluniados, em que somos vituperados, reconhecer que por trás disso tem o Senhor. Porque a nossa tendência é imediatamente o sangue subir e falar, agora vai ver comigo. Agora vai ver comigo. E está falando com o ímpio. Aí a palavra de Deus fala assim, espera um pouco, se possível, quanto estiver da sua parte, tem de paz com os outros. A palavra de Deus vai mostrando que a resposta branda desvia o furor. Vem com furor, leva a resposta branda e não vai adiante. Isso é um aprendizado que nós temos que ter na palavra de Deus. Muitos não reagem, não é porque tem paz, é porque tem medo. Mas a palavra de Deus diz que lá no interior nosso tem que estar reinando essa paz. Exatamente porque essa paz é a característica da vida que nós temos. Se no coração de alguém, no âmbito da igreja, não há um ardente desejo de promover a paz, precisa ser verificada a qualidade dessa experiência. Às vezes não é nascido de novo, às vezes é conformado ao modelo religioso. Porque a palavra de Deus vai mostrando que o Filho de Deus ele é, antes de tudo, um pacificador. E aí nós temos que ver como é que essas coisas acontecem e qual é a sutileza que Satanás faz para que essa paz não reine. E nós temos que estar entendendo o que ele faz para que nós não caiamos. Eu comecei dizendo que nós somos condescendentes. Nós somos condescendentes conosco. E nós achamos que tudo que nós fazemos muito bem intencionados. Você pode pegar qualquer pessoa que erra, você fala, por que você fez isso? Ela fala o nome, não, mas eu fiz sem querer. Mas todo mundo faz sem querer. O que ele quer é fazer sem querer. Porque é um outro tipo de operação. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Do verso 5 ao verso 12, que vai falando sobre o reino de Cristo e de Deus, diz assim, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. A gente passa por cima dessa aqui, pensando que o assunto está lá na frente. Fala assim, ninguém vos engane com palavras vãs. Como é que eu posso ser enganado? Com palavras vãs. Vê aquilo que é colocado. Que palavra é colocada? Que palavra foi colocada? O que estava no conteúdo da palavra? Diz assim, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência sobre o quê? Com as palavras vãs. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
O verso 9 diz uma coisa clara, que porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Às vezes as pessoas gostam de contar absurdos, pecados, fez isso, fez aquilo ali. A Bíblia fala, o que ele faz em oculto lá, até se você está contando, é torpe. Essa palavra vã é a mesma palavra torpe. É palavra que não leva a lugar nenhum. Palavra vã, palavra perdida, palavra lançada sem finalidade. E nós temos que tomar cuidado com palavra. O problema está no que se fala. Que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Estou falando isso para o seu bem. Que bem é esse? Está lá dentro do coração. Está cheio daquilo dali. Em 1 João 4, 20, diz assim, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, afirmativa é dizendo assim, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Ele diz, eu amo a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que é aborrecer o irmão? É tornar o irmão aborrecido. É tornar o irmão chateado. É fazer alguma coisa que possa magoar o irmão. É fazer alguma coisa que possa tirar aquele irmão do caminho que ele estava andando, da alegria com que ele estava caminhando. E a Bíblia diz, cuidado com isso. Vê uma coisa sutil que Satanás faz, aí nós temos que tomar cuidado, e isso é importante que nós entendamos. Ele coloca uma coisa no coração de alguém, e a pessoa não percebeu. Ele diz assim, eu não gosto do fulano. Quando ele se refere ao irmão e ele diz, eu não gosto do fulano, ele está dizendo, eu não gosto da obra de Deus. Então ele não está falando contra o irmão, ele está falando contra Deus. Da mesma maneira que Adão falou que o culpado pelo erro era Deus, a mulher que tu me deste. Quando eu levanto alguma coisa e digo ao meu irmão, eu não gosto dele, pode ser por algum ato que ele tenha feito, o ato que ele fez não pode me fazer desgostar dele. Não pode me fazer desgostar dele. O que nós temos que entender, que quando Deus muda, ele muda a natureza da pessoa, o domínio do pecado na vida da pessoa, mas a pessoa tem temperamento que vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para ele ser moldado à modalidade de Deus. E temperamento é diferente de natureza. A natureza é a alma nossa decaída, que foi crucificada na cruz, o corpo do pecado foi desfeito na cruz. O temperamento é a característica que nós temos. Nós somos pessoas aqui que grande parte já nasceu de novo, é uma nova criatura, crê na sua crucificação com Cristo, mas somos diferentes.
nos temperamentos. Uns são mais mansos, outros são mais coléricos. Embora tudo isso vá sendo tratado pelo Espírito de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, santificai-vos. Porque a santificação é uma obra do Espírito de Deus no homem, que faz com que o homem cada vez mais ele seja dependente do Senhor, e ele não haja por impulso próprio. São coisas distintas. Nós somos pessoas com formação diferente, com características diferentes. Alguns pensam de uma maneira, outros pensam de uma maneira. O que nós temos em comum é que nós nascemos de novo. E cremos que o Senhor é o nosso Deus. E estamos firmados nessa palavra. Mas temos características diferentes. Não significa que toda pessoa que nasce de novo, agora corta o cabelo assim, veste uma roupa dessa maneira e anda marchando. Não é isso. Significa que ele é uma nova criatura e que ele tem paz dentro dele. Eu sou nova criatura, mas eu gosto de uma discórdia. Não, aí não. Isso não é temperamento. Isso é natureza. A discórdia não é questão de temperamento. Discórdia é questão de natureza. Eu amo a Deus, aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Fala, você está vendo o seu irmão, não ama? Como é que você ama o irmão que você está vendo e não ama? Você ama a Deus que você não vê. É impossível. E o Senhor fala, isso é mentira. Então o amor colocado dessa maneira, o amor ao irmão, é resultado daquilo que Deus fez na nossa vida. Amor não é opção. Amor é mandamento. Amai-vos. Assim também, quando nós levantamos uma suspeita a respeito de irmão, ou seja, dizendo, eu não gosto, a outro fala, eu também não gosto, o outro também diz, eu também não gosto, nós não gostamos do fulano de tal. Muito bem, vai dar conta disso diante de Deus. E o beneficiário dessa obra chama-se Satanás. Porque a palavra de Deus fala assim, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele. Vai a ele. Não vai a outro. Vai a ele. Fala com ele. Se ele pecou contra você, você vai a ele e pede perdão a ele. Olha, que coisa estranha, mas ele que errou, ele que deve pedir? Não. A palavra de Deus mostra isso claramente para que Satanás seja envergonhado, porque ele quer discórdia. Está registrado em Coríntios, para que ele seja envergonhado. Porque dentro de mim há um elemento chamado paz. E toda vez que uma pessoa quebra essa possibilidade de paz, você vê Satanás atuando. Por isso que os conceitos precisam ser muito bem firmados, conceitos da palavra de Deus. E os nossos preconceitos precisam ser eliminados. Ou seja, eu tenho ideia formada a respeito de uma pessoa. Não vou com a cara dessa pessoa. Por que não vai com a cara dela? Você não tem que ir com a cara. Você tem que ir com a pessoa, com o conjunto. Por que você não gosta? Porque é muito metida. Esse é muito arrogante. Você está vendo isso no seu irmão? Começa a orar por ele. Começa a interceder por ele. Fala, Senhor, esse meu irmão ainda precisa da tua operação. Porque às vezes nós estamos olhando para um irmão, mas não estamos olhando para nós. Às vezes nós estamos olhando lá o outro, até a Bíblia mostra isso, você está olhando um cisco no olho e não está olhando a trave que está no seu olho. Não está olhando aquilo que está em você, está olhando para o outro. Então a palavra de Deus fala assim, reconhece Satanás nisso. É esse que é o segredo. Não, eu estou falando para o bem. Ninguém está falando para o mal. A intenção sempre é boa. Foi sem querer.
Nós temos que entender essa questão bem entendida para que nós não caiamos nessa jogada do inimigo. Quando você olhar ele vindo lá, eu tenho falado isso, eu converso em casa bastante, eu elimino pessoas que falam em excesso e trazem discórdia. Eu uma vez falei com a Iraci sobre uma pessoa, eu falei, olha, evita essa pessoa aqui. Do mundo, ali dentro, sempre estava trazendo uma informaçãozinha, uma coisinha, que o outro falou, com o outro que falou, mais uma coisinha. Eu falei, evita essa pessoa aqui dentro da minha casa. Eu sou sacerdote, profeta e rei, tenho que cuidar do território que Deus me deu ali. Então ali não é lugar para trazer coisinha, informação. Um fulaninho falou, que o outro disse, que o outro disse. Aqui não. Porque isso contamina. Isso vai entrando devagarzinho, daqui a pouco você está, sabe o que disse? O fulaninho falou, que o outro disse, que o outro falou, que o outro... Aí o ímpio está falando de irmão. Fala, que é isso? Quer dizer que eu estou ouvindo trevas? Eu estou ouvindo conselho das trevas? Eu estou ouvindo Satanás? Quem opera nos filhos da desobediência? É Satanás. Eu vou ouvir Satanás vai me dizer o que o irmão está falando, não interessa. Outra coisa que a palavra de Deus diz, quando nós falamos de alguém, é sobre a questão de difamar. Ou seja, mudar a fama da pessoa, ou mudar aquilo que a pessoa é. No Salmo 101, verso 5, ele não dá outra colocação. Ele fala claramente, será destruído. E está falando do próximo, está falando do irmão. Salmo 101, verso 5 diz, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Se nós passarmos do Salmo 101, verso 5, para o Salmo 15, do verso 1 ao verso 3, mostra que aquele que vai reinar com o Senhor tem característica que não dá conversa para difamação. Salmo 15, do verso 1 ao verso 3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Sabe o que é aceitar afronta contra o seu próximo? A pessoa vem falar comigo de um irmão. Aí vem, fala de um irmão, lança uma coisa de um irmão, e eu falo, é mesmo. Concordei. Ele falou, eu concordei. Aceitei uma afronta contra o meu próximo. A palavra de Deus diz que uma das características daquele que vai reinar com Cristo é não aceitar isso. A pessoa que vem lançar isso, e vem por causa da obra de Satanás e por causa de uma mente que não está firmada no Senhor, por isso que ele lança esse tipo de coisa, até a Bíblia vai ensinando, a Bíblia ensina tudo que nós devemos fazer. Até como comer. Até o que faz bem. Carne vermelha com erva amarga para a digestão ser boa. E fala mais. Sabe de uma coisa que você faz para você não se tornar cansativo? Tira o pé da casa do seu vizinho. Fica lá não. Fica o suficiente
Pega o rumo, senão teu vizinho vai ter, daqui a pouco, está falando, vamos embora, meu filho. Vamos saindo, boa noite. Eu me lembro de um caso lá no Paraná, um fazendeiro, aquele fazendeiro grossão, chamou o pessoal para ir almoçar na casa dele, a esposa fez um jantar bonito, a esposa muito fina, e ele bem rude, acabou de almoçar e falou assim, olha, eu vou dormir, vocês podem ir embora. Já almoçaram, pode sair e ir embora que eu vou dormir. E cada um pegou a viola, guardou direitinho e foi para sua casa. Porque ele chamou só para almoçar. Acabou o almoço, tem que ir embora porque ele ia dormir. A palavra de Deus vai nos ensinando todo esse modo de proceder que nos torna felizes no nosso relacionamento. Isso é aprendizado para nunca mais perder. E ensina-nos a nos livrar das ciladas de Satanás. Eu não preciso cair nas ciladas do inimigo. A palavra de Deus me dá o subsídio. Porque a pessoa cai na cilada do inimigo e ele faz um estrago, depois ele fica rindo. E a pessoa fica lá, caída, mal. Sabe por quê? Porque abriu. Deu a brecha. Lembra sempre de uma luta de boxe. Abriu a guarda, aí levou um soco no queixo, está lá caído no chão. Eu me lembro bem de uma luta patrocinada do Maguila com Evander Holyfield. E havia um grupo brasileiro dizendo, olha, ele já começou a bater pesado, o outro está sentindo. O americano estava sentindo nada, sentindo pena. Daqui a pouco o Maguila empolgado abriu, pô, levou um, caiu, tremeu a perna e pifou. Ele ficou tão empolgado que ele achou que podia abrir a guarda. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós temos que estar firmados nessa palavra e não abrir guarda para Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. E nós achamos sempre que estamos brigando com pessoas. Ah, o fulano me fez uma coisa. Sabe que ele levantou uma suspeita a meu respeito? Quem levantou? Ele, mas operado por quem? Quem estava lá manipulando? O inimigo. A pessoa usada pelo inimigo. O ímpio é usado pelo inimigo. No livro de Tiago, capítulo 3, de 5 e 6, fala sobre essa questão de falar. Diz assim, assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama, observa bem isso, e inflama o curso da natureza. Inflama como aquilo deveria ocorrer, ou seja, coloca fogo, e é inflamada pelo inferno. A minha não, só dos outros. A minha também. Se eu der chance ao inimigo, ele lança a ideia e eu vou ficar nessas ideias. No Salmo 59, verso 12, Salmo 59, verso 12 diz assim: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem.
pecado da boca. Então, tudo isso que a palavra de Deus está nos mostrando, e eu estou mostrando aos irmãos, é para os irmãos olharem que nós estamos sempre pensando em pecado uma coisa violenta, né? Aquilo que nós consideramos pesado. Mas são pequenas coisinhas que fazem os grandes estragos. E um dos estragos maiores que faz é quebrar a paz. E a palavra de Deus fala que o nosso relacionamento é pelo vínculo da paz. As pessoas entram numa conversa que aquilo é uma coisa natural, é uma palavra. Eu quero fazer um comentáriozinho para você. Eu sou muito sincero quando eu falo as coisas. Guarda a tua sinceridade. Guarda ela. Fala aquilo que edifica. É isso que diz em Efésios 4:29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, nós pensamos sempre em palavrão. É também uma palavra torpe. Mas a palavra torpe é a palavra que distorce a realidade. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa palavra que é a palavra que deve ser usada. O que nós não podemos esquecer é que há uma coisa que não pode ser quebrado no meio da igreja de Cristo, chamado paz. A paz entre os irmãos. Porque é pelo vínculo da paz que a igreja se manifesta. Não pode ser quebrado. E a pessoa fala assim, ela é rápida em fazer alguma coisa, ela é rápida em emitir uma crítica, ela é rápida em dar alguma coisa, está pensando que está fazendo a obra de Deus, é a obra de Satanás. Sabe que a crítica é tão importante que você deve guardar e não contar para ninguém? É muito importante a crítica. Guarde as 7 chaves. Não conte para ninguém. A crítica não é edificante, ela é destrutiva. Nós sabemos, porque quando nós olhamos a referência, a pessoa cantou desafinado. Puxa vida, desafinou, uma tristeza essa pessoa cantando. Ou a pessoa fez aquilo ali, ou a pessoa errou naquilo ali. A gente tem sempre uma crítica. Guarda isso. Guarda esse texto que está dizendo, não saia da vossa palavra nenhuma, da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para edificação. Admoesta ao seu irmão, faz com que ele cresça. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Essa é a igreja de Cristo. No mundo você é criticado o tempo inteiro porque essa é a astúcia de Satanás. Porque a crítica é a maneira de você pisar na pessoa para que você possa subir. E nós achamos que isso é uma bênção. Não é não, na igreja isso é falso. Na nossa vida como filhos de Deus é falso. Não, eu estou fazendo uma crítica só para melhorar. Não está fazendo não. Se quer melhorar, faz. Não existe isso, a pessoa está sempre... Para. Sabe por quê? Para. Porque isso vem lá do inferno. Não, não vem não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Vem do inferno. E não edifica ninguém. A palavra de correção é uma outra coisa. A pessoa errou, pecou, você vai a ela. Se ela não te ouviu, chama 2 testemunhas, vai a ela. Se ela não ouviu, traz à igreja.
A igreja é o fórum da discussão. A igreja é o local. Mas não outra coisa. Por isso, irmãos, a paz é o vínculo da igreja. E o que não é com paz, não deve ser colocado. O que não promove a paz deve ser tirado. Aquilo que você acha a respeito da outra pessoa, procura colocar diante de Deus, vê se Deus acha a mesma coisa. Você acha que Deus achou alguma coisa agradável em nós quando enviou o seu Filho? Você acha que Ele gostava da maneira que nós falávamos? Quando Ele nos resgatou das trevas para a luz? Não havia nada aproveitável em nós, o Senhor nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós temos que entender. Porque na nossa ideia de condescendência conosco, poxa, até que eu sou tão bonzinho que Deus fez um bom negócio. Me pegou lá. Ele não viu nada aproveitável. Por isso que ele disse, o Senhor Jesus falou claro, quando ele vê que nada aproveita, ele transforma. Ele diz, quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. Vocês não são bons? Falou para os judeus, são bons, né? Então você não precisa de nada, suficiente, você já se basta. Mas a paz é o vínculo que nós temos que ter. Procura entender isso bem, para que o inimigo não tripudie em cima das ovelhas de Cristo aqui. Não deixa ele tripudiar. Quem ele pode usar? Quem o diabo pode usar? Todos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não te faças isso. Não vá para a cruz. A mesma pessoa em frações de tempo. Por isso que eu tenho falado aos irmãos, não se baseie naquilo que você pensa. Baseie-se naquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho falado para as pessoas, primeiro, ministério para aconselhar é do pastor, ele que tem que aconselhar. Irmãos que estão aconselhando, pode saber que estão fazendo câmbio paralelo. Porque não foi dada essa autoridade pelo Senhor. Não, eu sou acostumado, eu tenho muito conhecimento psicológico, então deixa para o psicólogo fazer o trabalho dele. Não venha também fazer exercício errado de profissão. O aconselhamento é um dos ministérios pastorais. Não aprende em livro, aprende no joelho e aprende na palavra. E se não tiver nada que falar, fica quieto. Pastor, tem que ficar quieto para não dar opinião. Senão ele vai começar a dizer, não, eu acho que você. Quando disser eu acho, já não disse nada. Tem que mostrar na palavra aqui, ó. Está na palavra isso. Irmãos, observem esses pequenos detalhes, porque é nesses pequenos detalhes que nós falhamos. E se há uma coisa que depois de nós falharmos, nós perdemos a alegria da salvação. E aí o inimigo tripudiou e ele fica muito satisfeito. Observe esses detalhes. Não coloca isso somente como ideia que é para os outros. Isso é para nós. Para cada um de nós, a começar por mim. Para que cada um saiba aonde o inimigo entra de maneira fácil. Ele não entra na vida de um cristão para ele roubar. Se ele é uma nova criatura em Cristo, vive uma vida lá, mas ele pode entrar na conversa. Então, não lance a conversa e não aceite a conversa.
quero te contar uma coisinha aqui. O irmão fulano, vamos a ele. Amém, agora nós vamos lá a ele, eu vou contigo. Nós vamos lá, irmão, está acontecendo isso e tal, vamos orar sobre isso. Vai direto ao irmão, acaba. Porque já não é um erro tendo uma questão com o irmão levar a terceiro. Vai a ele. E se você é o terceiro, pega e vai ao irmão. Não aceite coisa por trás. Não seja participante disso. Você pode estar querendo entrar nessa conversa, mas eu não estou querendo, não. Eu estou fora dessa conversa. É isso que a palavra de Deus diz. A paz, seguir a paz com todos e a santificação, se não for dessa maneira, ninguém verá o Senhor. A paz é um vínculo muito forte. Não pense que o inimigo bate e joga essa discórdiazinha à toa. Você já ouviu alguém falar para você assim, eu não gosto do fulano? Gosto da Ângela. A Ângela tem um jeitinho, ela é muito branca. Aí eu falei, também, ela é branca. Branca demais. Virou o conceito, e outro falei, é mesmo. Branca. Esses negócios parecem brincadeira, mas é assim que o inimigo faz, é nessas bobagens. Ele bota uma coisa do nada, aí você diz assim, Ângela, que o Senhor trouxe das trevas para a luz, que amor, eu falo, o Senhor errou. A obra não foi boa, a obra não foi bem feita, é a obra do Senhor. Deixa isso para as trevas, deixa as trevas se contaminarem, deixa para lá, mas não quebra o vínculo da paz, que é em Cristo Jesus. Amém? Guarda isso. Não se esqueça, porque isso ficou no meu coração e eu estou tranquilo, porque eu já ensinei. Não vou tutelar ninguém, não. Ensinei. Ensinei, agora aprende na palavra, com a palavra do Senhor, e guarda. Se cair, cai avisado. Tá ok? Então vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o nome de Jesus é poderoso, a pessoa de Jesus é poderosa e todo poder pertence ao Senhor. Poder para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Senhor, Tu sabes exatamente que nós nascemos nesse mundo, fomos transportados por misericórdia e amor Teu das trevas para a luz, mas às vezes queremos trazer hábitos desse mundo. E o inimigo faz algumas coisas conosco nisso. Pai, a Tua palavra diz que Tu nos livras desses hábitos desse mundo, da maneira como nós pensávamos, pela renovação da nossa mente. Pai, manifesta essa palavra no coração de cada um, para que a igreja mantenha o vínculo da paz e que em todo o tempo os Teus filhos estejam livres dessas astutas ciladas que o inimigo das nossas almas lança para quebrar esse vínculo que Tu tens colocado em nós. A Tua palavra diz os pacificadores, e nós somos esses, Senhor. Porque onde há discórdia, nós temos a palavra que pacifica. Nós temos a palavra que vem do Senhor, que gera paz nos corações. Glorifica o Teu nome na vida de cada um. Guarda cada um em Teu nome, Senhor.
cada ovelha para ser bênção nas tuas mãos. Tu tens nos instruído com a tua palavra para que nós não erremos. Obrigado, Senhor, porque tu tomas cuidado de cada parte da nossa vida. Obrigado pelo teu zelo para conosco, Pai, através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Reconhece a obra do Senhor na vida do teu irmão e caminha com ele. Vai olhando esse irmão e vai caminhando com ele. Foi Deus quem o resgatou. Amém? Sejam abençoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Tenham um resto de semana na presença do Senhor. Se possível, tende paz com todos os homens, até com os ímpios, até com aqueles que você considerou mala, baú, container. Tem paz com ele. Amém? Glória a Deus.